Efeito borboleta na prática. Você já ouviu falar disso? Não? Então veio ao lugar certo. Vamos falar sobre como pequenas ações podem transformar a sua vida grandiosamente. Quer saber? Vem comigo. Aloha, seja muito bem-vindo ao canal da Quântica. Eu sou Selva Salerno, falando sobre ciência e espiritualidade para que você possa transformar a sua vida. Hoje vamos falar sobre o efeito borboleta, que é obviamente um efeito que advém, é claro, da física, né? Ele vem de uma teoria chamada teoria do caos. A teoria do caos ela é bem expressiva e bem antiga, porém quem deu maior ênfase foi Edward Lorenz, a partir da década dos 70, que era um meteorologista e provou isso na prática. Ele atestou que sistemas caóticos, chamados de sistemas complexos ou ainda sistemas dinâmicos não lineares, mesmo você conhecendo as suas condições iniciais, mesmo assim, quando sofrem pequenas mudanças ao longo do tempo, isso vira uma escala muito maior e imprevisível. Ou seja, mesmo sendo uma mudança muito pequena, ao longo do tempo isso vira um caos. É claro que não se trata somente disso, o estudo vai muito aquém do que a gente vai falar aqui. Mas por que isso é tão importante na nossa vida? Veja bem, exemplos desses sistemas são o clima, o mercado financeiro, mas o mais importante, a nossa vida. Nós somos sistemas complexos. Eu, vocês, todo mundo. Portanto, tem que ser muito bem estudado. Eu vou te dar um exemplo do nosso cotidiano. Imagina que você não tem uma alimentação muito boa e você um dia decide se alimentar de forma mais natural, mais saudável. E aí você faz aquele lanche, aquela salada, enfim, e você comprova na prática que ao longo do teu dia você foi mais produtivo, você ficou menos cansado, né, após o almoço, você rendeu muito mais e você ainda não teve tanta fome ao longo do seu dia e, para findar, teve um sono muito bom. Então, perceba que esse pequeno hábito, você fez uma pequena mudança na sua vida e essa pequena mudança te trouxe outro tipo de experiência. Uma experiência que obviamente vai mudar muito da percepção de cada pessoa, mas que, no bom senso, é uma prática muito boa, ok? E isso também é muito levantado tanto na psicologia quanto na neurociência, ou seja, a questão dos nossos hábitos. Segundo o livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, o hábito ele é formado a partir de um gatilho vem para você, que faz com que você tenha uma determinada ação e que essa ação vai gerar uma recompensa. Portanto, você vai fazer um ciclo. Muitas vezes esse ciclo se torna um ciclo muito vicioso, porque o hábito pode ser tanto construtivo, pode ser um hábito chamado hábito angular, quanto um hábito destrutivo, indo para essa jornada do vício. Isso porque o nosso cérebro também, ele se acostuma com esses hábitos esperando o quê? A recompensa. O nosso cérebro, ele funciona assim. Uma das premissas dele é a questão da recompensa, ok? Então, ele fica sempre atrás desse bendito hábito. Então, ele fica meio que no aguardo do tal do gatilho para que você tenha uma recompensa. É claro que tudo isso pode ser mudado. Mas, Selva, como é que eu faço para mudar isso? Como é que eu faço para mudar os meus hábitos? Eu vou te explicar, mas antes eu vou te pedir um favor. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, né? Clica ali no sininho para você receber outros vídeos assim como esse e, obviamente, já curte para me ajudar aqui com o canal. Muito bem. O que é muito importante nessa questão dos hábitos, de mudança de hábitos, ou então fazer pequenas mudanças para ter grandes resultados, é o seguinte, o segredo é o seguinte, é você ter consciência disso. Infelizmente, nós somos avaros cognitivos. O nosso cérebro, ele tende a não gastar energia. Então, quando você não gasta energia, você não pensa muito bem, você não raciocina muito bem.
Você vai pelo seu impulso? Ou então você vai pela chamada heurística? Você vai apenas para um fato ou para alguma coisa que você conhece e pronto, você acha que aquilo é o suficiente. Nós temos que entender que o nosso cérebro, a tudo que a gente faz, a tudo que a gente pensa, ele está constantemente criando novas conexões. E essas conexões, com o passar do tempo, se tornam automáticas. Cada escolha que nós fazemos fortalece o caminho neural. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai fazer, ou seja, pensar 2 vezes antes de fazer uma nova ação. Segundo Antônio Damasio, que é um dos maiores neurocientistas da atualidade, ele diz que tudo o que nós tendemos a fazer ou a pensar é sempre levado em consideração o nosso estado emocional, a nossa frequência emocional, assim como tudo aquilo que nós fizemos anteriormente, ou seja, as nossas experiências. Portanto, tendemos a refazer aquilo que a gente entende que é bom. E, dessa forma, tudo isso fica no automático. A psicologia também traz mais ou menos a mesma coisa. Segundo Daniel Kahneman, que ganhou o Prêmio Nobel em 2002, no seu livro Rápido e Devagar, 2 formas de pensar, ele diz mais ou menos isso. Para cada coisa que você quer fazer, para cada ação que você quer tomar, ou se alguém te pergunta alguma coisa e você vai responder, você pensar de forma consciente. Porque como o nosso cérebro, assim como eu acabei de falar, ele é meio mão de vaca, ele não quer perder muita energia, não quer pensar muito, ele termina optando pelos pensamentos impulsivos. E assim sendo, você opta por aquilo que já está na tua programação. Então você consegue sim reprogramar o seu cérebro para você ter novos resultados a partir de pequenos hábitos. Mas Eva, como é que eu faço isso na prática? Eu sei que você está me explicando como tudo isso funciona. Eu já vi alguns outros vídeos, eu entendo sobre isso, mas como que eu faço para que eu possa ser mais consciente dos meus atos? Muito bem, eu vou te dar um exercício aqui para você fazer, mas antes disso você deve entender que para cada ação que a gente faz, primeiro vem um pensamento, primeiro vem uma emoção, porque assim nós funcionamos. Ok? Vem uma emoção, vem um sentimento, aí a gente pensa o que a gente vai fazer e vai para a ação. É assim que nós obramos em tudo, em tudo. É claro que se a gente está no automático, a gente não vai fazer todo esse processo. Mas quando você tende a ter uma emoção, a ter um sentimento, você sempre vai fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, se você tem medo de alguma ameaça, você está na noite, você está caminhando, escuta passos, escuta alguém atrás de você, enfim. Ou você tem medo de uma pessoa, ou de uma situação, ou algo assim desse gênero, você tem a tendência a fazer uma determinada ação de fuga, luta ou congelamento, que é aquilo que o medo nos gera. Então, como é que eu faço, Selva, para isso? Bom, primeiro vai se perguntar, o que eu quero mudar? Tá? Essa é a primeira ação. O que eu quero mudar? Em segundo, o que eu faço no meu dia a dia? Vai compilar tudo que você faz no seu dia a dia, vai fazer uma lista. E depois você vai se perguntar se cada ação que você faz jus aonde você quer chegar. Se se fala, se essas coisas são coerentes, se estão correlacionadas. Não adianta você dizer, por exemplo, olha, eu quero emagrecer se você vai comer todo dia chocolate, sorvete, bolo. Não é bem assim que funciona, concorda? Eu vou te explicar um caso que eu tive de um cliente meu. Ele procrastinava o tempo inteiro. E aí a gente teve que descobrir por que ele tendia a fazer isso. E uma das coisas que ele fazia muito era a dependência no celular. Ele ficava o tempo inteiro no celular. Ele mal e mal conversava com a família, com o filho, ele estava o tempo inteiro olhando para aquilo. Então, ele teve que perceber conscientemente que era aquilo que estava fazendo mal para ele. E tentar mudar, obviamente, cada vez que vinha um determinado gatilho, que a gente entendeu qual era o gatilho, ele deveria mudar a ação, que também ia trazer uma recompensa. E a partir disso, mudar a sua conjetura, mudar a sua vida. Então, ele passou
a ter pequenos hábitos, por exemplo, de leitura, ter mais conversa com o filho, brincar com o cachorro, com a esposa, fazer alguma atividade física. No caso, ele optou por uma luta e aí ele mudou a vida dele a partir de pequenas ações. Obviamente que essas ações, uma leva a outra ação, como a gente falou, hábitos angulares. E é disso que se trata, ok? Então, você fazendo, entendendo onde você quer chegar, entendendo qual é a frequência que você está e a partir daí partir para ação, é isso aos pouquinhos, devagar e sempre, ok? Selva, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu tento, já vi vídeos, já li livros, mas eu não consigo. Como é que eu faço? Muito bem, então aqui eu te convido a você entrar no meu desafio Fluência Vibracional, onde eu te ensino isso e muito mais. Sempre, obviamente, com a minha orientação. Você vai falar diretamente comigo, ok? O link está na descrição, certo? Então, o efeito borboleta, na prática, é isso. A gente mudar pequenas ações para a gente ter grandes resultados. E se você for parar para pensar, não é tão difícil assim. Então, se você tem alguma dificuldade, vem comigo, ok? Por hoje é só. Fico por aqui. Minha gratidão pela sua presença. Eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo caso você tenha gostado com aquele seu grupo, com seus amigos, seus parentes, enfim. E a gente volta a se ver no próximo vídeo. Beijo no seu coração. Aloha! Até a próxima!